Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react, aqui é uma live da Multiversal, que é um tema central da Multiversal, que é a questão das profecias de Jesus acerca da destruição do templo. Esse é um tema que não se pode dizer que é uma interpretação equivocada da Multiversal, porque na verdade grupos cristãos têm uma interpretação próxima à da multiversal, no sentido de que as profecias de Jesus todas se cumpriram ali na destruição de Jerusalém. São os chamados preteristas, né? Preteristas completos. Então, não há mais o que esperar de retorno, de vinda de Jesus, nem julgamento final, nem nada disso. Tudo se cumpriu ali em 70, em Jerusalém, que casa com o que a multiversal está dizendo. Então, Jesus veio anunciar esse, entre aspas, fim do mundo, que seria essa realização ali. Então, quem seria o agente dessa transformação seria o exército romano, né? Então, as tropas de Vespasiano, Vespasiano seria o que conduziria essa destruição de Jerusalém, e o filho do homem não seria uma referência a Daniel, seria uma referência a Tito. O filho do homem é Tito, e que viria então para consumar aquela vingança contra os judeus. Jesus vem para anunciar isso. Essa é a perspectiva da multiversal, que se aproxima da dos preteristas. Os preteristas não vão dizer que o filho do homem é Tito, né? Não vão dizer, vão dar outra interpretação, mas vão interpretar que, de fato, ali as profecias de Jesus se cumpriram em 70. Tá? Então perceba que aqui a interpretação da multiversal, ela meio que começa a embaralhar com algumas interpretações de alguns grupos cristãos. Tá? E aí a multiversal, então, traz no vídeo em questão, ela traz, então, alguns autores da patrística que corroboram esse entendimento, que os exércitos de Tito vieram para cumprir as escrituras tal como profetizado por Jesus. E aí vai citar Orígenes, vai citar Eusébio, vai citar Crisóstomo, vai citar Paulo Orósio, esses autores, né? Então vamos analisar essas passagens para saber se realmente os autores estão falando isso, né? A minha proposta aqui é mostrar que eles não estão falando isso. Então, primeiro eu acho importante a gente dar uma lida no texto principal desses eventos relacionados com o fim do mundo e com a destruição do templo. O argumento que eu vou colocar aqui não é compartilhado por todos os cristãos, tá? É de que Eusébio, Crisóstomo e Orígenes não, porque fala muito pouco, não vou nem citar Orígenes, mas Eusébio, Crisóstomo e Paulo Orósio, né? Eles estão marcando dois pontos. Uma coisa é a destruição do templo, outra coisa é o fim do mundo. Não são eventos simultâneos. Tá? Então, vamos basear nisso na leitura do Mateus 24. Então, o que diz o Mateus 24? Eu vou colocar aqui o texto. Então, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo de Jerusalém. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, é o próprio Jesus que está anunciando, profetizando, isso Mateus 24, que o templo será destruído, totalmente destruído. Templo que, diga-se de passagem, ele foi reconstruído por Herodes, ficou 40 anos sendo reconstruído e tinha acabado de concluir a construção, lá por volta de 62, né? Por volta de 62, esse templo acabou de construir. No tempo de Jesus, ele ainda estava sendo construído, né? Já tinha sido feito boa parte das obras, né? Mas ainda estava construído. Essas obras vão terminar lá por volta de 62. E, inclusive, isso, autores como Gerd Thiessen vão falar, né?
que isso vai gerar um problema de desemprego muito grande ali em Jerusalém, e o fim da construção do templo acabou agravando o problema social ali. Tá? Mas ali Jesus, esse texto está sendo escrito em Mateus, está sendo escrito em 70, já depois dos acontecimentos, provavelmente, 70, 80. Mas Jesus está lá nos anos 30. Então, na época de Jesus, o templo existe, ainda está em obra, mas a boa parte do templo já está concluída. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele, outros discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando essas coisas serão essas coisas, e que sinal haverá da vinda e do fim do mundo. Então, veja, nessa frase aqui nós temos duas coisas. Não é questão que não é o mesmo evento. Quando ocorrerão essas coisas, ou seja, o final da destruição do templo, e quando haverá da tua vinda e o final do mundo. Então, não necessariamente são o mesmo evento aqui. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de terras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então veja, as guerras a que ele se refere aqui, o Crisóstomo vai falar isso, são as guerras lá de Jerusalém. Mas veja que Mateus diz: ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e o reino contra reino, haverá fome, de peste e terremotos em vários lugares. Ora, isso não aconteceu no ano 70. Você não teve reino contra reino, essa guerra generalizada, terremotos ali. Todas essas coisas são um princípio de dores, ainda não é o fim. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos estarão escandalizados e irão se trair uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então veja, será pregado em todo o mundo. Né? Em 70 isso não aconteceu. O cristianismo ali em 70, ele estava mal começando. Paulo havia começado lá a pregar entre os gentios, mas nos anos 50, mas em 70 ainda está. O cristianismo ainda não chegou no mundo todo. Então, veja, temos dois eventos aqui. Um é a destruição do templo, que Jesus profetizou lá. Agora ele está falando de outro, que é o final do mundo, o fim do mundo. Virá o fim. Quando, pois, vimos que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás, ai das grávidas, que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque haverá grande aflição, e se daqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então se alguém disser, eis que o Cristo está aqui, olhe, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do rei, do Filho do Homem. Pois onde tiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, as estrelas cairão do céu, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem. Todas as tribos da terra, vindo sobre as nuvens. E ele enviará os seus anjos com o clamor da trombeta. Nada disso aconteceu em 70, né? Aprender a parábola da figueira, o fim está próximo. Sabeis que está próximo o verão, igualmente vir de todas essas coisas, saber que está próximo às portas. Em verdade, eu digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? Isso que ele está falando aqui, é a vinda do Filho do Homem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia ninguém sabe a hora, nem os anjos do céu, e como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Então compara aqui com os episódios de Noé. Noé, o mundo acabou.
foi reconstruída, como deu-se um reset. Mas o mundo que vem depois de Noé é o mundo material. Então, o mundo ele continua existindo. Ele deu um reset, mas continua existindo. Será, então, será isso a que Jesus se refere quando fala de fim do mundo? Quer dizer, vai dar um reset, mas vai continuar existindo o mundo. Porque foi o que aconteceu lá em Noé. Bom, vamos ver então o que dizem então os nossos autores aí. Tá? Bom, aqui o Orígenes contra Celso. Orígenes contra Celso, a Multiversal ali falou no capítulo 4, livro 4, capítulo 42. Eu leio aqui o 42 e diz que realmente Jesus falou: o reino de Deus será tirado de vós, será dado a uma nação que produz os seus frutos. Isso está no Evangelho. E ao proferir essas palavras aos judeus, que outro significado ele pretendia transmitir além disso? Ou seja, que ele mesmo, através do seu poder divino, trouxesse à luz toda a escritura judaica, que contém os mistérios de Deus. Bom, aqui Orígenes não está acrescentando nada em relação ao que está nos evangelhos. Os evangelhos dizem que o reino de Deus será tirado de vós e entregue a uma nação que produza frutos. Orígenes só está reforçando isso. Não tem nenhuma referência aqui a Vespasiano, a Romanos, então, contra Celso, a passagem citada, ela não ajuda nada. Ela não. Celso, Orígenes está corroborando o entendimento flaviano. Não, não está não. Tem nada aqui de Romanos aqui. Tá? Não tem referência a Romanos aqui. Vamos ver outra passagem. Eusébio. Eusébio, ele tem, de fato, aqui, referência a Vespasiano, no livro 3 de Eusébio. Tá? No capítulo 7, onde ele fala 7.4. Tá? Então, História Eclesiástica 7.4. Eu vou deixar todos os links no vídeo aqui, né? Aí então ele diz assim: essas coisas aconteceram assim no segundo ano do reino de Vespasiano, de acordo com as profecias do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Ele está se referindo a que coisas? Aos sofrimentos que o povo judeu vai enfrentar. Tá? Onde centenas de milhares de pessoas serão mortas, a cidade será tomada, pessoas serão mortas. Está se referindo então a essas coisas. De acordo com as profecias do nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo poder divino as viu de antemão como está no presente, chorou de acordo com a declaração dos santos evangelistas. Tá? Então aqui, de fato, Eusébio está associando aquelas guerras e aqueles acontecimentos com mortes e judeus sendo enviados cativos ao segundo ano do reinado de Vespasiano. Tá claro aqui. Então, Eusébio está fazendo esse link. Aí vem aqui no capítulo 8, é o que eu queria chamar a atenção aqui. No capítulo 8, 10. O mesmo historiador, está se referindo a José, tá? Registra outro fato ainda mais maravilhoso que este. Ele diz que certo oráculo foi encontrado em seus escritos sagrados que declararam que naquela época dessa destruição de Jerusalém, né, uma determinada pessoa deveria sair de seu país para governar o mundo. Ele, o Joséfo, entendeu que isso se cumpria em Vespasiano. Tá? Essa é a interpretação da multiversal. Então, Vespasiano vai estar cumprindo aquele oráculo de Joséfo, que diz que Vespasiano é o Messias anunciado pelos profetas. Né? Por isso é que o Joséfo foi solto da prisão. Né? Ele profetizou que Vespasiano ele se tornaria imperador e depois ele profetizou que ele viria aí para cumprir essa profecia de que iria destruir Jerusalém. Tá? Aí ele complementa assim: mas Vespasiano não governou o mundo inteiro. Olha o Eusébio falando.
Mas Vespasiano não governou o mundo inteiro, mas apenas a parte dele que estava sujeita aos romanos. Com o melhor direito poderia ser aplicado a Cristo, a quem foi dito pelo Pai: Pede-me, eu te darei os pagãos por tua herança, e os confins da terra por tua posse. Então, o que Eusébio está dizendo aqui, contrariando a multiversal, é de que não é Vespasiano que está cumprindo, é Cristo que está cumprindo. Na perspectiva, o que está escrito aqui, ó? Porque Vespasiano não governou o mundo inteiro. Então é quando Cristo dominar, chegar ao mundo todo, é que ele vai estar cumprindo essas profecias aqui. Isso é o Eusébio de Cesareia, tá? Vamos ver aqui o Paulo Orósio. Paulo Orósio diz assim, aqui é livro Contra os Pagãos, livro 7 e livro 7.4. Depois da captura e derrubada de Jerusalém, como os profetas haviam predito, e após a destruição total da nação judaica, Tito, que havia sido designado pelo decreto de Deus para vingar o sangue de Jesus Cristo, celebrou com seu pai Vespasiano sua vitória com um triunfo e fechou o templo de Jano. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo também tinha esses fatos em sua mente nos evangelhos, pois quando o mundo inteiro naqueles dias estava desfrutando de grande tranquilidade e todas as nações estavam unidas sobre a briga da paz, ele foi questionado por seus discípulos sobre um fim dos tempos vindouros e respondeu o seguinte, Mateus 24, a passagem que a gente leu, e vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Esse será o início das dores. Então ele está associando com o Vespasiano, né, os acontecimentos da destruição de Jerusalém como cumprimento das profecias de Jesus, das profecias que tratam das guerras, não da profecia que trata fim do mundo. Então aqui o Paulo Orósio, ele está falando que Jesus veio cumprir, ele cumpriu, Vespasiano e Tito cumpriu as profecias de Jesus de destruição de Jerusalém? Sim, daquela parte que trata das guerras, mas não que Vespasiano era o filho do homem. Isso não está dito aqui em Paulo Orósio. Também não está dito ali no Eusébio, a gente viu isso lá. E o terceiro é o Crisóstomo, né? O Crisóstomo na homilia 75, onde ele vai falar assim, o que diz então ele? Então tomem cuidado para que ninguém se engane, porque muitos virão em meu nome. É Mateus 24 isso aqui. Então ele está se referindo a Mateus 24. Mas das guerras de Jerusalém é que ele está falando, né? Quando fala, e virão guerras, né? Porque não é certamente dos que estão fora e em toda parte do mundo, pois de que se importavam com eles. E além disso, ele não diria nada novo se estivesse falando de calamidades do mundo em geral, que estão acontecendo sempre, pois antes disso havia guerras e tumultos e lutas, mas ele fala das guerras judaicas que vinham sobre eles a nenhuma grande distância, ou seja, está ali perto, guerras judaicas que virão ali perto, pois doravante as armas romanas eram uma questão de ansiedade. Desde então essas coisas também foram suficientes para confundi-los, e ele aprendiz todas essas coisas. Agora, essa é uma parte, a parte das guerras que o Crisóstomo está falando. Mas aí perguntam a ele, né, o Crisóstomo vai responder, mas e quanto ao sinal da vinda do fim do mundo? Tá? Mas ele não respondeu nada diretamente a essa pergunta. Mas primeiro fala daquelas outras coisas que são urgentes e que era necessário que aprendessem primeiro, que é a questão da destruição do templo e das guerras. Nem a respeito de Jerusalém diretamente,
nem da segunda via ele falou. Então aqui o Crisóstomo ele identifica sim a destruição de Jerusalém como um cumprimento de parte das profecias aí de Jesus, em Mateus 24, mas ele não faz o link de que o filho do homem é Tito, que veio para destruir. Ele não faz o link. O Crisóstomo não faz esse link, o Paulo Orosio também não faz, e o Eusébio também não faz. E nenhum desses três parece mencionar que aqueles episódios era a descrição do fim do mundo a que Jesus se referia. Não está claro ali. Eu diria que os três ainda estão aguardando o fim do mundo. Tanto Eusébio, quanto Crisóstomo, quanto Paulo Orosio. Eles disseram que sim, Jesus cumpriu a profecia de Jesus de destruição do templo, que ele profetizou, foi cumprida ali com os exércitos romanos, com Vespasiano e Tito. Eles foram instrumentos ali para cumprir a profecia de Jesus. Da mesma maneira que Ciro também cumpriu a profecia de que o exílio da Babilônia terminaria. Né? Então ele foi instrumento ali das profecias. Né? Ok. Agora, dizer que a parte que fala de fim do mundo está se referindo a essas profecias, isso não está claro. E muito menos claro de que Jesus estaria anunciando a vinda do exército romano para governar o mundo. Isso muito menos claro ainda. O que ele está colocando é a destruição do templo. Então eu quis mostrar nesse vídeo aqui que essas passagens, as outras passagens de Orígenes lá, comentários do João, não vou nem comentar porque é muito... Eu passei aqui Orígenes de Contra-Celso, também aquilo ali está muito superficial, aquilo ali não avança muito, nem entrei muito em detalhe. Eu fui mais nesses pontos do Crisóstomo, do Eusébio e do Paulo Orosio, que eles de fato fazem um link com o Vespasiano, como cumprindo as profecias de Jesus. Mas são as profecias de destruição do templo, não são as profecias de fim do mundo. Essas continuariam em aberto. Então, essa é a leitura que eu fiz desses três textos aí, que foram citados. Muito obrigado, então.